Redes sociais. Como usá-las em seu benefício e autoconhecimento? E se eu te disser que o que você curte, compartilha e comenta diz mais sobre você do que qualquer teste de personalidade? Não, não é sobre o algoritmo te manipulando. É sobre algo muito mais profundo. Sua identidade digital é, na verdade, um espelho da sua mente. Mas a pergunta é: você está olhando para esse espelho com consciência ou apenas se deixando levar pelo reflexo distorcido que ele projeta? Todos nós já ouvimos falar sobre os malefícios das redes sociais: ansiedade, comparação, bolhas de informação. Mas quase ninguém fala sobre como elas podem ser usadas para um propósito totalmente diferente: o autoconhecimento. Se você assistir até o fim, vai entender como transformar seu feed em uma ferramenta de autodescoberta, como identificar os padrões ocultos do seu comportamento digital e, mais importante, como sair do modo automático e usar a internet para se conectar mais consigo mesmo, não se perder ainda mais. Imagine que você recebe um livro escrito sobre sua vida, mas tem um detalhe: você nunca o escreveu. Alguém fez isso por você, baseando-se apenas no que você consome, curte e compartilha nas redes sociais. O mais surpreendente, esse livro poderia ser incrivelmente preciso. Isso porque seu comportamento digital não é aleatório. Ele reflete padrões do seu subconsciente, seus desejos ocultos, suas inseguranças e até as histórias que você conta para si mesmo sem perceber. O que isso significa? Cada post que você interage molda a maneira como você vê o mundo. Mas mais do que isso, ele revela algo sobre quem você realmente é. Isso acontece porque seu cérebro tem um mecanismo chamado viés de confirmação. A tendência de buscar, interpretar e lembrar informações que confirmam suas crenças já existentes. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil, adivinha que tipo de conteúdo vai prender sua atenção? Se no fundo você sente que não é suficiente, quais tipos de perfis você segue? Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe: a relação é de mão dupla. Não é só você que molda seu feed. Seu feed também molda você. Um teste simples para provar isso: pegue seu celular agora e olhe as últimas 10 postagens que apareceram para você. Se alguém que nunca te conheceu visse isso, que tipo de pessoa ele acharia que você é? Você consome mais conteúdos que te fortalecem ou te fazem sentir insuficiente? Você segue perfis que te inspiram ou te distraem? O que seu feed revela sobre seus medos, desejos e padrões inconscientes? E aqui está a parte mais assustadora: se você não está escolhendo conscientemente o que consome, alguém está escolhendo por você. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que sua visão sobre quem você é foi construída por você ou pelo que você consome na internet? Você já ouviu que as redes sociais são um problema, que elas nos alienam, roubam nossa atenção e nos afastam da realidade? E se eu te disser que o problema não é a rede social, mas como você a usa? Pense nisso. Uma faca pode ser usada para preparar no jantar ou para ferir alguém. O problema está na faca ou no uso que se faz dela? As redes sociais são a mesma coisa. Para alguns, são uma fonte de comparação tóxica e ansiedade. Para outros, um espaço de aprendizado, inspiração e até mesmo uma ferramenta para o autoconhecimento. A diferença está em como você interage com elas. Você está consumindo ou sendo consumido? Está no controle ou apenas reagindo ao que aparece no seu feed? Seu uso das redes sociais está te aproximando ou te afastando de quem você realmente é? A maior ilusão que nos vendem é que somos vítimas do algoritmo. Mas, na verdade, nós somos o algoritmo. Isso porque ele aprende com o que você consome. Se você começar a consumir conteúdos que expandem sua mente, ele vai te mostrar mais disso. Mas se você seguir no modo automático, ele só vai reforçar seus padrões inconscientes, te mantendo na mesma bolha de sempre. O que isso significa? Se você não usa as redes com intenção, elas vão usar você. Aqui está o pulo do gato: você pode transformá-la no maior espelho do seu inconsciente. Agora que você entendeu que as redes sociais podem ser uma ferramenta de autoconhecimento, surge a pergunta: como usá-las de forma consciente,
sem ser sugado pelo algoritmo? A resposta está em um conceito simples, mas poderoso: algoritmo reflexivo. Isso significa usar o algoritmo para enxergar padrões ocultos sobre você mesmo. Como? Aplicando 3 passos práticos que transformam seu feed em um reflexo do seu mundo interno. Primeiro, autoanálise do feed. Antes de mudar sua relação com as redes, você precisa descobrir o que seu feed diz sobre você. Abra seu Instagram, YouTube ou TikTok e percorra os 10 primeiros posts que aparecem. Anote os padrões. O que mais aparece? Quais emoções esses conteúdos despertam em você? O que isso revela sobre seu estado emocional e mental? O feed que você vê não foi imposto a você. Ele é um espelho das suas preferências, do que você consome e da sua energia atual. Se ele está cheio de conteúdos que te geram ansiedade, comparação ou raiva, é um sinal claro de que você tem alimentado isso, consciente ou inconscientemente. Seu feed é um reflexo da sua mente. Quer mudar sua mente? Mude o que você consome. Segundo, reprogramação do algoritmo. Agora que você identificou padrões, é hora de hackear o algoritmo para que ele trabalhe a seu favor. Durante 7 dias, experimente seguir um novo padrão de consumo. Pesquise conteúdos sobre filosofia, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Curta, comente e interaja apenas com conteúdos que te expandem. Silencie ou pare de seguir perfis que te puxam para a comparação ou negatividade. O resultado? Em poucos dias, o algoritmo vai se reajustar e seu feed começará a mostrar um reflexo mais positivo da sua mente. Isso não só mudará a sua experiência nas redes, mas também a forma como você se sente no dia a dia. Terceiro, uso consciente e intencional. A última etapa é estabelecer regras simples para não cair no consumo inconsciente. Antes de abrir qualquer rede social, faça uma pergunta a si mesmo: por que eu estou entrando aqui agora? Qual é o meu objetivo, minha intenção? Isso te ajuda a diferenciar o uso intencional, ou seja, buscar aprendizado, conexão, inspiração, de uso automático, que são fugas, tédio, procrastinação. Dicas práticas. Defina um tempo para usar as redes sociais e saia quando ele acabar. Use a busca ativamente, ao invés de só rolar o feed passivamente. Consuma mais do que publica. Muitas vezes, a ansiedade nas redes sociais vem da necessidade de validação externa. Quando você começa a usar as redes sociais de forma consciente e intencional, algo incrível acontece. Você para de ser manipulado pelo algoritmo e começa a controlá-lo. Sua mente se torna mais leve, sem excesso de comparação e ruído mental. Você descobre mais sobre si mesmo, suas preferências e padrões inconscientes. O tempo que você passa online passa a ser um investimento no seu crescimento e não uma fuga da realidade. O segredo não é evitar as redes sociais, mas aprender a usá-las como um espelho para o seu autoconhecimento. Agora que você entende como as redes sociais revelam tanto sobre quem você é, fica uma pergunta inevitável: você está usando as redes sociais ou está sendo usado por elas? Todos os dias, milhões de pessoas pegam o celular por reflexo sem perceber. O feed se desenrola diante dos olhos, os dedos deslizam quase automaticamente e, quando se dão conta, minutos viram horas. O mais assustador? Muitas vezes elas nem sabem exatamente o que viram. Apenas absorveram, sem filtrar, sem questionar, sem perceber o impacto que isso tem na mente. Mas, e se em vez de se perder nesse fluxo infinito de estímulos, você pudesse transformar as redes em uma ferramenta real de autoconhecimento? Se, ao invés de sair delas se sentindo drenado, sobrecarregado ou desconectado de si mesmo, você pudesse usá-las para se sentir mais consciente, mais alinhado com seus valores e até mais inspirado. Essa é a diferença entre ser arrastado pelo algoritmo e aprender a direcioná-lo a seu favor. Entre se tornar refém do que te oferece e fazer escolhas intencionais sobre o que você consome. Porque, no fim, as redes sociais são um reflexo de você, da sua mente, do que te prende e do que te liberta. Agora, olhe para o seu feed como essa nova perspectiva. Ele reflete quem você realmente é ou ele te afasta da sua essência?
Se a resposta for a segunda opção, saiba que isso pode mudar. E o primeiro passo é simples: autoobservação. Nos primeiros 7 dias, preste atenção ao que você consome. Perceba como certos conteúdos fazem você se sentir. Elimine o que não contribui. Busque o que te eleva. O algoritmo vai acompanhar sua mudança, porque no fundo ele só responde às suas escolhas. E quando você fizer isso, algo curioso vai acontecer. Seu feed vai mudar. E sua mente também. Se esse desafio fizer sentido para você, deixe nos comentários o que você percebeu ao longo dos dias. Como sua relação com as redes sociais foi se transformando. E mais importante, como isso afetou sua relação consigo mesmo. Se esse vídeo trouxe um novo olhar para você, compartilhe com alguém que pode precisar dessa reflexão. E claro, se quiser mais conteúdos como esse, já se inscreve no canal para receber mais vídeos que vão te auxiliar na sua jornada de sua autodescoberta. Estão aparecendo 2 vídeos na tela que vão te trazer mais insights em sua jornada. Escolhe um e nos vemos lá. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!